Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos que estão desse lado. Sejam bem-vindos ao Intermédios, o primeiro episódio de Intermédios. Podia ser Entre Folhos, mas era um nome um bocadinho pior. O que é que são estes intermédios? São pequenos episódios do Somos Todos Malucos, de mais ou menos 10, 15 minutos, onde estou eu, sozinho, a refletir sobre os convidados que já por aqui passaram, aquilo que eles me fizeram sentir, o que é que as suas partilhas, de algum modo, me acrescentaram, me fizeram pensar, ou até porque é que houve certos convidados que eu levei ao podcast. Isto é um modo também de vos convidar a vocês, que estão desse lado, a revisitarem alguns episódios. E eu vou fazer isso aqui, né, para quem me está a ver, no YouTube, nesta sala que parece um consultório de um psicólogo, mas não é. Estou aqui sozinho. Às vezes é o que eu me sinto no consultório do psicoterapeuta. Por acaso já não sinto muito isso, não. Sentia muito, se calhar no início, pela estranheza, mas esse será também um tema, psicologia, mas agora não, sinto, já são muitos anos de terapia e eu acabo por sentir que é... há momentos em que nós estamos ali numa conversa quase, onde a terapia passa quase por filosofia, por partilhas em que eu faço certas reflexões, o meu psicoterapeuta acompanha-me nessas reflexões, ele próprio acrescenta outras ideias e se calhar construímos ali conceitos que se podem adaptar à minha vida e se calhar até à dele, sei lá. Não é que eu não sou terapeuta, mas às vezes eu fico com essa ideia, que estamos ali a acrescentar coisas um ao outro. Aliás, isto leva exatamente para um episódio que ainda não saiu, vai sair muito em breve, que está relacionado com o que é que os psicólogos sentem. O que é que eles sentem quando estão a dar consultas e ouvem aquelas histórias? Esse episódio vai ser daqui a 2 ou 3 semanas. Mas o primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui a este Intermédios é um tema que me é muito querido, que é o tema da morte. A morte. Porque eu tenho muito medo da morte. Quem conhece a minha história, já me ouviu falar, sabe que eu tenho muito medo da morte. E, e se calhar por isso é que eu... Epá, não é bem... Até mais do que medo. Angústia. Não sei. Mas se calhar é por isso que eu levo muito este tema ao podcast. Vocês podem encontrá-lo, por exemplo, na minha conversa com o Tiago Alves, na conversa com a Irina, minha vizinha, a conversa com a Nini. Estas três pessoas estavam a atravessar processos de doenças terminais e esse processo, infelizmente, mas como o próprio nome o diz, já terminou e já partiram, mas fizeram partilhas que se tornaram muito interessantes, no sentido em que o Tiago, por exemplo, descobriu que tinha um cancro terminal, em que lhe deram, se não me engano, 2 anos de vida e ele já estava tipo há 4. A Irina, para quem conhece, a Irina tinha a página Cancer I Love You e tinha sido diagnosticada com um cancro de mama muito agressivo, a forma mais agressiva, mas sempre encarou aquilo de forma muito positiva. E a Nini, que era uma miúda de 18 anos, que também chegou a uma altura da sua vida e resolveu parar com os tratamentos e aceitar que era o seu caminho. E eu quis ouvir estas histórias, porque de alguma maneira eu procurava naquelas histórias que elas me tranquilizassem. Sabem quando às vezes nós nos vamos motivar a ver vídeos de pessoas a treinarem e pessoas com aquelas frases motivacionais e super cansadas e conseguem e nós ficamos, caraças, se ele consegue eu também consigo. E
e eu queria ouvir as suas histórias para eu perceber como é que eles lidavam, como é que conseguiam lidar da forma como lidavam. Porque o Tiago, por exemplo, o Tiago era ateu. Não sei se ainda é ou não, isso agora são outras conversas. Mas o Tiago, epá, o Tiago levava, por exemplo, de um ponto de vista muito pragmático e, tipo, teve o seu luto, o luto no sentido do diagnóstico e a revolta, certamente, e tudo isso, mas depois decidiu aceitar as regras do jogo, epá, e tipo, olha, vou fazer os tratamentos que tenho a fazer, adiar isto ao máximo e aproveitar o máximo que, que posso. Aliás, eu conheci o Tiago num espetáculo de stand-up que fui fazer no Natal e ele estava lá com o Guilherme Fonseca, que é outro comediante, que tem aqui um podcast também no Observador que se chama Terapia de Casal. E o Tiago, eu conheço o Tiago, pá, e o Tiago estava um gajo perfeitamente normal a fumar, a beber, eh, um jovem perfeitamente normal. Mal sabia eu que ele já tinha esta história e esta condição que, que já conhecia o seu destino, por assim dizer. E o Tiago, eh, porque realmente eu podia a pensar, ele já sabia o que é que ia acontecer, portanto, se eu gosto de fumar, se eu gosto de beber, qual é o stress? Vai atrasar a coisa? Epá, não sei se atrasa ou não. Se adianta, não sei se adianta ou não. Pá. E ele seguiu a sua vida, acho que de forma como sempre a teve. A Nini e a Irina. A Nini curiosamente, tem um pormenor diferente que é, ela tinha 18 anos e a Nini era uma miúda, pá, incrível, mas também super pragmática. Super pragmática no sentido de ela até dizia que não era nada espiritual e que isso era uma coisa que a mãe tinha, tinha pena, era que ela não fosse espiritual. E ela tem uma frase muito engraçada porque ela dizia que lidava com as coisas quando elas aconteciam. E isso é realmente daquelas questões que todos nós devíamos aplicar. Que ela lidava com as coisas quando elas aconteciam. E ela disse no podcast algo do género: "Pá, quando chegar a morte, eu depois logo lido com ela. Logo vejo se há alguma coisa a seguir ou não." E o Tiago também era muito nesta perspectiva. O Tiago também era muito na perspectiva de: epá, eu não sei se há alguma coisa a seguir ou não, logo se vê. E levavam a vida de forma pragmática. A Irina era a mais espiritual destas três pessoas. Eu costumava dizer que ela tinha uma positividade ridícula. Foi muito criticada por algumas pessoas porque diziam que era aquilo que se chama a positividade tóxica, acho eu que é assim, eh, como se ela estivesse a negar a sua condição e que estava tudo bem, e não tem nada a ver com isso. Mas ela decidiu viver o seu processo, o seu cancro, de uma forma feliz. Aliás, ela diz no podcast, que ela tem uma frase do género em que ela diz que, obviamente, se pudesse escolher, não tinha escolhido ter o cancro, como é óbvio. Mas já que não controlou essa variável, ao menos o que eu possa fazer o melhor que consiga com esta história. E foi isso que eu vi que ela procurou fazer. Mais ainda, ela até disse que após o diagnóstico e também após o seu processo de luta e de medo, de angústia que tinha muitas vezes, como ela também dizia, ela diz que foram os anos mais felizes que ela teve. E eu perguntei-lhe a determinada altura se aquele clássico de se tu preferias, se ela te morresse agora, hum, não do processo, mas imaginem, morria, se ela preferia morrer como a Irina depois do cancro ou a Irina antes do cancro. E ela diz a Irina depois do cancro. Ela até diz que o filho, o Santiago, lhe disse também que a mãe parecia muito mais feliz depois de ter enfrentado o diagnóstico. E aquilo que eu vejo nestes três casos, e cada um à sua maneira, é que são três pessoas que procuraram fazer aquilo que nós, quer dizer, eu e certamente muita gente não consegue, que é para viver o presente. Viver o que está a acontecer com os seus medos e com as suas angústias
e como dizia a Nini, lidar, aproveitar ao máximo. Ela até dizia que sentia que vivia muito mais as coisas, porque era como se eu estivesse a viver pela última vez. Talvez fosse esse o sentimento. E isso são coisas que nós não precisamos de estar doentes para fazer, na realidade. E temos muita dificuldade em fazê-las. Eu falo por mim, como é óbvio. Eu estou constantemente, como uma pessoa que obviamente lida com a ansiedade e que lida com a perturbação obsessiva compulsiva, estou constantemente no passado a revisitar situações, coisas que disse ou que não disse, ou que podia ter feito de maneira diferente, ou no futuro a tentar evitar dano, evitar situações, os e se isto, e se me acontecer isto, e se eu fizer aquilo, e neste processo nunca estou no único sítio que era suposto estar e onde eu poderia ser feliz, que é no presente. E o meu medo da morte, eu acho que o meu medo da morte está de alguma maneira relacionado, obviamente, com a minha história. Para quem não sabe, eu tive um irmão que morreu em 79, eu nasci em 1980, eu chamo-me António José Raminhos. Como é que se chamava o meu irmão? António José Raminhos. Os meus pais deram-me o nome do meu irmão. Quantos de vocês estão a ver aí? Quantos é que vocês têm uma campa com o vosso nome? Já conheci outras pessoas também. Isto é uma carga, os meus pais, claro que fizeram o melhor que sabiam, não é? Mas isto não deixa de ter uma carga. Depois todos os segredos que havia na minha família, de a morte do meu irmão nunca foi falada, eu se calhar fui muito protegido, não fazer isto, não faças aquilo, olha, toma cuidado, sempre que se calhar eu estava doente, a minha mãe preocupava-se demasiado, não sei. E isso acho que de alguma maneira levou-me a ter este medo da morte. Mas eu acho que é mais do que medo da morte. Eu acho que é uma intolerância à morte. Porque eu vou dar-vos um exemplo. Hum, eu tenho medos de contaminação. E se eu acho que foi contaminado com alguma coisa, eu até cheguei a pensar. Às vezes posso pensar do género, isto não me vai fazer mal agora, mas se calhar vai desenvolver um problema qualquer daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, e vou morrer daqui a 10 anos. E o que é que vai? Pá, e eu ignoro completamente o facto de poder, neste período de 10 anos, morrer de outra coisa qualquer. É que isso, como se isso fosse impossível. É como se eu entro num pânico de tal maneira que é como se eu eliminasse, é como se eu fosse intolerante ao próprio conceito da morte e entrasse quase numa espécie de alergia. Sabem como há os intolerantes ao glúten? Eu sou intolerante à morte. Não posso ver morte. Não posso estar em contacto com temas que me relacionem com a morte. Aliás, eu quando vou enfrentar uma situação, tal como as pessoas que não podem comer glúten, eu chego, vou enfrentar um desafio ou um sítio que para mim é estranho, ou o que quer que seja, que eu acho que pode ser um lugar de contaminação, eu digo, desculpe, isso tem morte, é que eu não posso estar perto da morte. Faz-me mal, incomoda-me. Eu acho que esta intolerância hum, ao conceito da morte, e eu até já tive. Eu lembro que houve momentos, e se calhar há algumas pessoas que se. Estou só aqui a ajeitar o microfone. Eu acho que há algumas pessoas que se podem de alguma maneira relacionar com isto. Eu já tive alguns momentos em que de repente eu tomo demasiada consciência da morte e penso, "Ah, ela um dia vai acontecer." Claro que vai acontecer, porque se eu vivo, eu vou ter que morrer. Portanto, ela vai acontecer. Uh, claro que todos nós queremos que ela seja da maneira mais tranquila possível. Acho que sim. Aquele ideal de morrermos todos a dormir. Acordar morto, como se costuma dizer. Se eu pudesse acordar morto, era espetacular. Mas há esta noção de intolerância à morte. E estas conversas com o Tiago, com a Nini, com a Irina,
E outras histórias, pá, porque eu depois faço muito voluntariado e às vezes vou a associações onde há casos também do mesmo género. E nós estamos lá, tipo, supostamente para dar força e são aquelas pessoas que de alguma maneira me dão força a mim e uma pessoa sente-se mal, sente-se ridículo, não é? Porque sente-se uma flor de estufa, porque não somos nós que estamos naquela condição, são apenas medos. E, e é um bocado idiota nós lidarmos com isto desta maneira, mas é o que é. Eu acho é que estas histórias, de algum modo, podem nos eh, fazer entender, pelo menos nesses momentos, é aquilo que eu procuro fazer. É quando eu tenho este medo iminente de morte, seja por causa das minhas obsessões ou uma questão de ansiedade, tentar ir buscar a estas histórias esta ideia de viver o presente. Que não é preciso estarmos doentes para viver o presente. Basta, de alguma maneira, ter consciência. Ter consciência ter consciência, sim, ter consciência de algum modo. Isto está-me a fazer lembrar uma coisa que é. Eu li um livro que se chama Os Cinco Anéis. É um livro japonês escrito por um samurai, eu penso que no século XIV. É um livro original, original no sentido são textos, são os textos desse samurai, em que ele explica a vida dos samurais. E é engraçado ler por duas razões. Primeiro, que vocês têm a noção do que é a vida no Japão do século XIV, XV, e depois bem, tem coisas super estranhas, e depois, ao mesmo tempo, aquelas pessoas. Vocês encontram passagens do género em que ele fala que os samurais acordavam com a plena consciência que nesse dia iam morrer. Que esse era tipo o principal. Também devia ser uma vida feliz. Um gajo achar. Só que o que é que. É um achar, é um morrer, um achar que vai morrer diferente do meu. Porque o meu achar que vai morrer é de sofrimento. É do género. Ai, eu hoje posso morrer. E o que me dá a ideia destes tipos era: não, eu tenho a consciência que a vida faz parte, ou que a morte faz parte da vida e que eu hoje posso morrer. Então eu vou estar preparado para isso. E o estar preparado não era evitar as situações, mas viver de forma plena. E isto acaba por ser, e de forma estoica, não é? Pragmática, plena, estoica. E isto não deixa de ser curioso. Se vocês pensarem bem, nessas alturas, se calhar as pessoas viviam muito mais no presente porque não tinham outra hipótese. Nós hoje temos imensas distrações que nos tiram do presente, mas nessa altura as pessoas abriam a janela e tipo, bom, pode ser que eu hoje não seja violado e não me incendeiem a casa. Era isto. E ia para a sua vida, fazer as suas coisinhas e caçar. E caçar, lá está, porque, bom, é bom que eu caça alguma coisa, porque senão vamos todos morrer à fome, não comemos há 5 dias. E se calhar o conceito da morte era algo que, pá, nem dava para pensar. Não dava para pensar. Se calhar o problema é esse, é nós termos demasiado tempo para pensar nas coisas. Hum, a Irina tinha esta positividade ridícula, como eu costumo dizer, e era muito divertida. A Irina era muito divertida, muito engraçada e essa positividade ela levou até ao fim dos seus dias, mesmo já uma vez ela esteve lá em minha casa, já estava assim num momento mais complicado e eu lembro que ela estava cansada e estava mal e estava sob morfina, acho eu. Epá, mas ela falava do cansaço como se fosse uma coisa tipo. Como sabem, como alguém quando chega cansada do trabalho. Tipo, ai, que canseira, hoje estou tão cansado. Epá, e eu ficava a olhar, tipo, como é que é possível? Ou a Nini, por exemplo. Ou o Tiago, qualquer um deles. Qualquer um deles, na realidade. O Tiago foi ao podcast e partiu pouco tempo depois. Eu não sei, talvez 1, 2 semanas depois. A Nini também não foi muito tempo depois. Se calhar é melhor eu não levar mais pessoas ao podcast, agora que estou a pensar nisso. Vou estar a agorar aqui qualquer coisa.
Mas eu acho que a principal mensagem que fica destas 3 conversas é exatamente esta ideia de que é um clichê, mas eu acho que nós temos que ter isto presente. Nós, quando eu digo nós, temos que ter isto presente, que é não precisamos de estar doentes para viver o agora. E se alguma vez tivermos, que o possamos fazer. E aproveitar. E lidar com isso da melhor maneira. É como aquela malta que diz, eu odeio ver nos jornais e nas revistas, quando diz, perdeu a luta para o cancro. Oh man, como é que vocês sabem se perdeu a luta para o cancro? Se a pessoa fez tudo aquilo que podia, se viveu a sua vida de forma intensa, se procurou ser feliz, se procurou realizar os seus desejos, como a Nini dizia uma coisa que era, quando aceitou o seu destino no sentido, não vou fazer mais tratamentos, eu quero é fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, ela diz que deixou de pensar na morte porque ia cumprir os seus desejos. E disse outra coisa que era, as pessoas, eu perguntei-lhe se as pessoas não se revoltaram. E ela disse sim, que muita gente se tinha revoltado contra essa ideia de mas devias procurar soluções, devias procurar respostas e tratamentos alternativos. E ela dizia, pá, mas se eu já aceitei e se eu estou bem com isso, porque é que vocês não aceitam? Não é? Isto não é desistir, isto é aproveitar e fazer o máximo que se pode e viver da forma mais plena e completa, tendo em conta esses cenários. E lá está, mais uma vez, não é preciso estarmos doentes para procurarmos fazer isto. Ou doentes ou com problemas no trabalho, problemas de dinheiro, de casa, seja de relacionamentos. Essas coisas existem todas e muitas vezes nós não temos culpa delas no sentido de não as procuramos ou simplesmente aconteceram, mas todos nós estamos a fazer o nosso melhor. Então, se estamos a fazer o nosso melhor, vamos procurar também de alguma maneira deixar o porquê que isto me aconteceu de lado, porque é que eu não consigo, porque é que eu não sei o quê, porque é que sou eu e não, porque é que tinha que ser eu. Vamos tentar deixar isto de alguma maneira de lado, aceitar e tentar fazer o melhor que sabemos e aproveitar o máximo que pudermos. Isto é tudo muito bonito, pôr em prática são outros 500. Mas eu acho que é essa a mensagem. Ficamos por aqui neste primeiro intermédio. Espero que tenham gostado. Se estão aqui no YouTube, venham aos comentários, digam o que é que acharam desta pequena partilha. Se reviram nesta partilha, já sabem, podem espreitar estes episódios, o do Tiago, da Nini e da Irina. Estes 3 são relacionados com a morte. Há outros relacionados com a morte, mas de outra perspectiva, que será outro tema que irei falar aqui mais tarde. Este é um podcast Observador, está nas plataformas do Observador. Quarta-feiras, episódio novo, aí episódio com um convidado, e todas as segundas-feiras cá estarei eu neste intermédios para partilhar com vocês algumas das minhas angústias. Obrigado e até quarta, que é depois amanhã. Um abraço.